Boa noite, Ana Lúcia. Vou te adicionar. Dávila, Adir. Ah, eu achei que não estava dando certo, não. Tudo Tá bem, Ana bom? Lu? Bem, eu Tô sei. ótima, e você? Tô ótima. E Tidinha entrou também. Tudo bem, Tidinha? Ei, Tida, o Adi Adir. e o Ô, Frio. Ana Lu. Ai, aqui a situação da pessoa. Tô toda Teve- empacotada. Eu só não coloquei Não o tem. edredom ali nas pernas, mas eu tô de pantufa. Ai, tem que ficar aquecida, né? O Pois Adir tá é. cumprimentando a gente. Adir, boa Boa noite. noite. Boa noite, Adi. Tidinha também cumprimentou. É. Ô, Ana Lúcia, eu esqueci qual que é o Oi. seu tema. Ah, boa parte. A boa parte. Ah, eu li hoje lá no grupo Irmãos Espíritas e esqueci. Ah, Ai, ai. Bruno até entrou, a Sônia. é, Hum, aí, ó, a boa Adi noite ontem a me todos. perguntou. Aí eu tô assim, a Adi tem que chegar em casa pra me saber que eu não sei, não. Se eu falar o nome errado. Isso. Tá batendo 8 horas na igreja. A gente pode já ir fazendo a introspecção. Convido a todos que já entraram para já ir buscando dentro de si a conexão com Cristo. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, com o intuito de beber de Sua fonte divina de ensinamentos, da Sua fonte infinita de misericórdia. Possa nos inspirar, Senhor, e inspirar a palestrante de hoje, Ana Lúcia, para que os Teus ensinamentos, a Tua mensagem, passe por ela e chegue em nossos corações de forma inequívoca, que possamos sair fortalecidos, confiantes na fé. Pedimos, Senhor Jesus, que nesse momento de lutas que atravessamos, rogue ao Pai que fortaleça a nossa fé. Que assim seja. Vamos lá? Vamos? Ah, então vamos. Gente, os evangelhos de Jesus é bem interessante que a gente vê os evangelistas retratando, né, cada um do seu ponto de vista, a passagem do Mestre na Terra. E esses dias eu descobri, agora a gente tem tempo de descobrir, né, as coisas, que existe uma É, passagem que os quatro evangelistas citaram a mesma coisa. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Que é a passagem da mulher com o vaso de alabastro. Alabastro, só para eu procurei saber o que é, né? É a designação que aplica a dois tipos de minerais. O gesso, não aquele gesso ornamental que a gente tem aqui, mas é um sulfato de cálcio hidratado. E um calcite, que é um carbonato de cálcio. E esses vasos, eles são ornamentais, né? Só para saber assim, porque quando se fala alabastro, todo mundo fica pensando o que é, né? Mas tem uma ideia. E a gente vê primeiro Lucas, ele conta que Jesus foi chamado para jantar na casa de um Simão fariseu. E entrou uma mulher pecadora. E pegou, lavou os pés dele com lágrimas, enxugou com o cabelo. E ela estava com um vaso de alabastro e passou nos pés dele, banhou, né? E foi um escândalo, que a gente sabe que o dono da casa ainda ficou pensando, né? Olha lá, ó, ele se diz mestre e está com a mulher pecadora. Né? Então, e a gente tem que lembrar, gente, porque quando a gente fala assim que a mulher era pecadora, vem na nossa cabeça que essa mulher o quê, né? A gente já pensa que a mulher estava por aí fazendo o que não devia. E aí a gente volta que naquela época, as mulheres na sociedade hebraica, qualquer mulher
empoderada, ela seria pecadora. Ela não precisava fazer nada, não. Aí já seria uma mulher fora do seu tempo. Até, desculpa aí, Ana Lúcia, pela própria cultura do pecado original, a mulher já era pecadora por ser mulher, né? Pois é, né? Não Então o é? povo já pensa. E já lá em Mateus, né? E aqui Lucas não fala nada, só fala dessa mulher e cita. Não, a nossa palestra tem a ver com ela e não tem, tá? É a nosso estudo, quer dizer. Já em Mateus, ele fala que era semana de Páscoa e Jesus estava em Betânia, então já tem o lugar. Né? Mateus já falou do lugar, né? Que ele estava em Betânia e ele foi jantar na casa de Simão, leproso. E aproximou-se uma mulher, né, com esse vaso e jogou na cabeça dele. E foi um escândalo, porque o que ela tinha lá, esse óleo, ele era muito precioso. E quando os discípulos viram aquilo, falou assim, tá doido? Podia pegar, vender e dar dinheiro para os pobres. Jesus vai e fala, né? Gente, pobres vocês sempre o terão, mas eu não. E o que ela fez será lembrado durante muito, muito tempo. Né? E aí, lá em Marcos, ele conta a mesma história, né, que fala que Jesus foi na casa desse leproso, aproximou-se dessa mulher com esse vaso, derramou, né, sobre a cabeça dele e o pessoal começou a falar do desperdício. Né? Jogando óleo, podia ter vendido, né? Podia ter aproveitado, dava dinheiro para os pobres, mas aí ele conta que Jesus deu a mesma resposta. É a mesma coisa que acontece. Mas João, ele conta quem era ela. Ele já fala quem é. Ele fala que Jesus estava em Betânia, faltava 6 dias para a Páscoa. E naqueles dias ele havia ido lá porque foi quando teve a ressurreição de Lázaro. E foi feito um jantar. E Marta estava lá para variar, né? Trabalhando, fazendo. Mas eis que entra Maria, irmã de Marta, com um vaso. Aí a gente já descobriu que não era Maria Madalena, como muitas pessoas acham, né? Era Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Ela entrou, derramou, né? Ela enxugou os pés dele com seus cabelos e derramou dentro nos pés dele. Né? E ali espalhou um cheiro maravilhoso. João fala que Judas fez o cálculo, ficou escandalizado, que podia ter vendido óleo por 300 dinheiro. Né? Ele já estava fazendo cálculo. Né? E aí a gente vê que Maria fez isso. E é interessante que ela aparece 3 vezes no Evangelho. Nessa passagem, na passagem quando ela vai e fala com o irmão. Não, fala que o irmão havia morrido, né? Fala com Jesus, que era para ele ir. E na famosa passagem que está lá em Lucas 10, né? Sobre da boa parte. Que aí ele fala assim, né? E aconteceu que indo ele de caminho, entra Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa irmã, uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não se dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosas e preocupadas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria recolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando eu li essa passagem aqui, aí eu fiquei pensando também que tinha uma coisa, né? Maria não foi fazer o que as mulheres faziam. Ela largou o serviço de casa, sentou no meio dos homens, lembrando que naquela época a mulher na sinagoga ficava de longe, os homens ficavam na frente, ela sentou aos pés do Senhor, ou seja, ela sentou no meio da turma, se enturmou. Então ela era uma mulher muito para frente do seu tempo. Era. Aí a gente vê, por isso que o outro lá atrás falou que ela era uma pecadora. Né? O primeiro ponto, né? E aí, Emmanuel, no livro Fonte Viva, tá, gente? Também todo arrebentadinho, ele vem chamar a atenção para nós das coisas, né? Da boa parte. Ui, gente, não mexeu aqui, peraí. Vamos mexer aqui no. Ele vem
nos chamar a atenção sobre isso, fazer uma reflexão bem bacana sobre essa boa parte. E ele começa dizendo assim, né? Que ele pega essa passagem final que fala: Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Aí ele começa: não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Então, ele começa chamando a atenção aqui, ó, gente. Todo mundo tem uma boa parte, né? E tudo na Terra tem uma boa parte. Nada está perdido. Então, às vezes, nós esquecemos, né, que somos criaturas divinas, que temos a centelha divina em nós. Então, todas as criaturas têm algo de bom, mesmo aquelas que ainda não despertaram. Por isso que a espiritualidade, eles não falam que a gente somos perdidos, falam que somos pessoas equivocadas. Muitas vezes ficamos equivocados durante séculos, mas somos pessoas equivocadas porque não somos, né, estamos equivocados porque nós não somos isso. Não somos perversos, né? Não somos... É porque o ser, ele é concreto. O estar é um estado que gera mudança. Então, nós vamos mudar. E aí, a gente tem que ter isso, né? Que tem que lembrar que essa boa parte reside em todas as criaturas criadas por Deus. E em todas as coisas, né? E aí, ele começa a falar da própria natureza. O fogo que destrói, mas transporta consigo. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador, né? Se a gente pegar o fogo, ele destrói sim, mas ele traz o que? A purificação. E aí eu fiquei pensando que na lei natural, na lei de destruição natural, quando as florestas pegam fogo, né? Estou falando de modo natural, há ali uma renovação da natureza, né? Purifica, vem nova vida, novas espécies. Quando não é a ação do homem, a gente sabe que aí já entra a destruição abusiva, né? Então, os cientistas já falaram sobre isso. Então, ele purifica. E quantas vezes a gente usou o fogo no passado? A gente usa para fazer comida, né? Então, ele não é uma coisa perversa, né? Claro. Usa para esquentar do frio. Muito bom, né? Coitado do homem. Fogãozinho a lenha agora, né? Oh, pois é. Eu estava ali assistindo agora a história da humanidade, ali, da evolução do homem, as eras do gelo, se não fosse o fogo. O que ia ser de nós, né? A gente ia ter algo para aquecer, então não é tão ruim. E, às vezes, para cauterizar, nós usamos o fogo para cauterizar até as nossas feridas, é assim dizer. Eu lembrei do livro Francisco de Assis, do Miramês, que ele precisava fazer uma cauterização nas vistas, e ele pediu até, ele rogou, né, as salamandras lá, fala isso, né, que elas fossem gentis com ele, porque ele ia usar o fogo e chegar perto do olho, para poder curar uma doença que ele tinha. Então a gente vê que apesar que ele destruir, mas ele também tem um elemento purificador. Então ele tem a boa parte, isso na natureza. Nas tradições místicas antigas, em todas o fogo simboliza a purificação, né? Porque ele é o transformador, né? Uhum. Porque você vê, né? A gente transforma quantas coisas não foi transformada através do fogo. Hoje nós temos aí o ferro, né? Para fazer os milhares de coisas, precisa o quê? Precisa do fogo, né? Esquentar até determinada temperatura, fazer o minério, transformar o minério de ferro em algo. Então ele traz o quê? Benefícios, né? A pedra é contundente, ou seja, né? Ela é capaz de machucar, mas consolida a segurança. Os nossos muros, os nossos alicerces, a casa construída na rocha que Jesus mesmo falou. Apesar que a gente caiu num terreno pedregoso, a gente vai machucar? Vai. Se a gente tirar a pedra nos outros, vai machucar? Vai. Né? E aí, mas a pedra também tem um lado bom. A gente precisa dela. Tem até aquelas passagens também que se você for como uma pedra também, é uma boa vantagem, né? Você não precisar... Fiquem com a pedra quando os outros te ofender. Porque a pedra não tem essa, assim, que o mestre vai falar. A pedra, ela não retruca a ofensa. Então, a gente vê assim que ali também tem a boa parte. A enxurrada é imundície. Entretanto, costuma carregar o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. A gente vê
a chuva, a enxurrada vindo, trazendo todas as imundícias. Mas quando a gente pega assim, né, nos terrenos que precisam igual para agricultura, aí eu lembrei do Nilo. As civilizações cresceram à volta do rio Nilo, né? Ou à volta de tantos outros rios. Por quê? Porque nas enchentes vinham aquelas enxurradas e ali colocava nutriente, que depois virava adubo para a terra e o homem ali começou a sua agricultura e desenvolveu. Então a gente, olhando a boa parte, a natureza nos oferece muita coisa bacana. Né? Muita transformação. É como eu estou falando, isso dentro da lei natural. Quando a gente coloca a nossa mãozinha, a gente acaba atrapalhando um bocado, né? Às vezes. E aí a gente tem que olhar que na natureza, né? Igual o vento. A ventania açoita e piedosa, todavia ajuda a renovação, né? O vento também traz boas coisas para nós. Né? Assim, afasta a tempestade, limpa o ambiente. A gente, quando começa a ventar, a gente fica só, não, que não sei o quê, né? A gente vê sempre o lado negativo das coisas e nem tudo é negativo. E eu fiquei pensando, quando Jesus viu aquele animal morto, né? Enquanto os discípulos estavam lá vendo a decomposição, ele falou, que bela arcária dentária. Então, isso também a gente tem que aprender a olhar. Tirar dali das coisas negativas, as coisas boas. Negativa para nós, né? Do nosso ponto de vista evolutivo. Que muitas vezes para o outro não é. Né? Um que está mais... Na verdade, sabe, Ana Lúcia, nós só analisamos as coisas do ponto de vista egocêntrico. Se não é bom para minha pessoa, então é ruim, mesmo que seja bom para você. Você entende? Então, assim, nós rotulamos as coisas a partir do nosso ponto de vista e do nosso uso e da nossa utilidade pessoal. Ah, se não for bom para mim, então não é bom. Só que, como você diz que tudo tem a boa parte, na maioria das coisas e nesses fenômenos da natureza, quando esses fenômenos são naturais, é sempre para a boa parte. Né? O que nós deveríamos fazer com relação aos fenômenos naturais é saber que eles existem e aonde que eu não devo estar quando eles acontecem, ou qual a melhor forma de precaver, por exemplo, não jogando lixo nas ruas, para não dar problema nas enchentes, não jogando plástico nas ruas, né? Então, assim, se a gente fosse um pouco mais atento, pelo menos com relação aos fenômenos naturais, eles são da natureza, que se a gente não estiver ali, não acontece nada. Acontece alguma coisa quando a gente está lá, né? Se o Krakatoa entra em erupção e eu não estou lá, ele não é ruim, mas ele é ruim para quem está lá. Pois é, ele foi ruim naquela época lá que destruiu aquelas duas ilhas, né? Ele foi bem ruim para a galera. Então, mas depois a terra fica fértil de novo, né? Pois é. É porque a gente tava lá, igual antigamente acontecia assim. Nossa, eu tava vendo o negócio agora, o pessoal falando que já teve 5 extinções em massa na Terra, a cada 100 milhões. Eu tô assim, foi a 65 milhões, ainda falta 35, né? Então ainda dá tempo ainda pra gente dar um jeito agora. Falando. Tô assim, tá vendo? E foi coisas naturais, né? Eles falando que aconteceu, a última foi a historinha lá da teoria do meteoro. Mas a gente vê que são fenômenos naturais, né? Que ocorreram para melhor. Igual o cientista foi e falou, né? Se não fosse isso, nós estávamos aqui agora. Porque os mamíferos foram os únicos que sobreviveu, né? Porque era menorzinho, peludinho, escondeu debaixo da terra. E dali veio, foi evoluindo até chegar no ponto que chegamos agora, né? Aí Emmanuel fala assim também, há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros, né? Ou seja, a gente não é bom em tudo que a gente faz, não. Ainda não, né? E a gente costuma rotular as pessoas, não, o cara ali não presta, não, né? Muitas vezes ele faz coisas que eu não tenho, né, capacidade de fazer. Ele já desenvolveu um lado, uma parte boa dele, que eu ainda não desenvolvi. Mesmo que ele está ali cometendo equívocos, mas eu também
cometa outros equívocos, outro tipo de situação, né? Então, a gente tem mania de rotular, né, as pessoas assim, não tem jeito não, né? Aquele lá nasceu daquele jeito, vai morrer daquele jeito. Não, gente. Ele tem um ponto que ele é bom, que ele é bom para fazer, que ele está ali, né? Muitas vezes ele ainda não descobriu, vai levar essa existência ou na próxima, mas ele é bom em alguma coisa assim, porque todos nós somos, né? Então, Às vezes a pessoa, se me permite falar, às vezes a pessoa é boa até na crueldade, né? Por exemplo, às vezes a pessoa desenvolve um aspecto tão negativo na personalidade e faz aquilo bem. Depois que ela desenvolve aquilo e que ela tem que passar pelo processo de purificação, aquilo que ela desenvolveu não é tirado. Só muda a direção para que ela faça aquilo para promover o bem. Eu me lembro muito do livro Memórias de um Toxicômano, do espírito que ficava induzindo os jovens a entrar no vício, e ele era bom nisso, em induzir sempre novas pessoas a entrar no vício, e ele fazia isso tão bem que ele era peça essencial dessa legião, porque ele era muito bom para convencer alguém e falava, deixa de ser bobo, vamos usar agora, né? Ele era muito bom na arte do convencimento. Ele passa por todo o processo da dor, do sofrimento, do burilamento. Quando ele se renova e muda a direção, isso que ele desenvolveu, essa boa parte que ele tinha, que era de convencer os outros, não foi tirado. O que ele passou a fazer então? Continuou convencendo as pessoas, dessa vez, a não usar drogas. Quer dizer, ele desenvolveu uma coisa boa, uma boa parte dele, que era a arte de convencer, só que ele usava de forma equivocada, né? Prejudicando pessoas, prejudicando ele mesmo. A partir do momento que ele toma consciência, aquela parte que ele desenvolveu é aproveitada e ele passa a fazer parte dos trabalhadores que iriam socorrer e tentando, na arte do convencer a não usar, né? A não cair naquilo. Eu acho isso muito bacana, porque até quando a gente usa algum talento de forma assim horrível, né? A espiritualidade assim, usou, agora você vai aprender a usar certo. A boa parte. A boa parte, né? Não, eu estava até na hora que eu estava fazendo, eu estava pensando assim, gente, materialmente falando, o Rita fez uma coisa boa. Ele mandou fazer o Fusca. O Fusca foi uma coisa boa. Foi uma coisa boa, não? Que até hoje aí tem muita gente que até briga por conta do Fusquinha, né? Você vê, né? Então, dentre tantas coisas horríveis, né? E ele mandou fazer um carro popular. Tem, tá vendo? Coisa horrível é guerras, né? As guerras são horríveis, são terríveis. São males que poderiam ser totalmente desnecessários hoje em dia, mas ao final de uma guerra, depois da destruição, algumas coisas são desenvolvidas, né? E quando perguntaram para o Chico o que ele achava do voo espacial que tinha havido naquela época, né, no final dos anos 60, primeira vez que o homem pisou na Lua, se aquilo não era um desperdício de dinheiro, o Chico falou que não, que a partir daquilo um progresso grande seria executado e que muitas coisas que fossem descobertas a partir dali iriam beneficiar a humanidade. E assim foi. Foi. Né? É por isso que Emmanuel ele coloca uma frase bem bacana. Ó, a apreciação unilateral é sempre ruinosa. Ou seja, a gente só apreciar de um lado e não conseguir ver a outra boa parte, aí tudo entra em ruína. Né? É o que a gente vê as pessoas falando, esse mundo não tem jeito, sabe essas frases de parte, né? Que não tem jeito, não consegue ver nada de bom. Né? Ai, porque não sei o quê, e fica nessa agonia, numa choramingação, né? Só vê o lado ruim das coisas. Então, é por isso que fala, a apreciação unilateral. Então, a gente tem que aprender a olhar os dois lados, né? Claro que o nosso estado evolutivo, a gente entra em indignação com determinadas situações, né? Quando se vê, você fala assim, como é que está acontecendo, né? Porque está dentro ainda do nosso estado evolutivo, nosso parecer. Mas a gente não pode ter isso, não. Porque uma das
coisa que eu achei mais bacana nesse texto foi isso aqui, ó. Que ele vai e fala: a imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. Ou seja, né? Ninguém aqui é tão imperfeito assim. Porque todos nós temos a centelha divina. Então ninguém é imperfeito ao extremo, que não tem jeito, né? Que é síndrome de Gabriela, nasceu, vai morrer assim, vai desencarnar e nunca vai evoluir. Não existe isso. Não adianta. Né? Existem os equivocados, igual eu falei. Né? E a perfeição integral, o único ser perfeito que passou por essa terra só foi o Cristo. Nenhum outro. A gente sabe disso. Foi o único. O Espírito puro é o único que não cai em mundo de prova e expiação. E ele foi o único. É o único que não comete erros, né? Que não comete erros. Porque muita gente acha assim, aí o Francisco de Assis tal. Gente, a gente tem que lembrar que renúncia, Alcione, né, aquela criatura, quando ela vai voltar para a Terra, ela foi avisada, você tem certeza que está indo? Por quê? Né? Na primeira vez que eu li, eu fiquei pensando, gente, mas ela tá um espírito que estava lá na frente, angélico, né? Nossa, a mulher faz tanta coisa que a gente sente até vergonha, né? Assim, de pensar. É. E a turma ficou preocupada, você vai reencarnar lá? Ou seja, ainda existe uma pequena chance deles cometerem equívocos. Né? Porque não está ainda no estado de perfeição integral. Igual Emmanuel fala aqui. Então, né, é claro que quanto mais avançado o espírito menos possível é ele, né, ele errar. Então, quanto mais ele vai desprendendo a matéria, vai ficando mais evoluído, é menos. Não vai ter o mesmo nível de erros e acertos que a gente tem, né? Vai ser Uma assim, coisa vai que eu penso diminuindo. também, sabe, Ana Lúcia, que um espírito mais evoluído, a diferença dele e de nós é que quando ele comete um erro, rapidamente ele reconhece. Também. Aí você E vê, uma né? característica de espíritos imperfeitos, e a gente vê nos políticos do mundo inteiro, é que eles não reconhecem que estão errados. Não Eu tô falando reconhece. dos políticos porque, como estão publicando coisas demais dos políticos do mundo todo, Uhum. a gente vê claramente, ninguém reconhece que comete erro. Salvo É, um ou outro político de um ou outro país que reconheceu que errou, que pediu desculpas à população, é característica de espírito imperfeito não pedir desculpa, não muda de ideia, porque acha que está sempre uhum. certo. E o espírito superior, se porventura ele comete um erro, rapidamente ele reconhece que é consertar, que é da É. natureza dele de fazer isso, né? Uhum. Essa que é a grande diferença, né, que se tem. Mas é como Emmanuel fala, então não tem esse negócio, pau é pau, pedra é pedra, não. No nosso mundo aqui, né, o perfeito demais e o imperfeito demais, né? Não vai encontrar ali, não no nosso estado evolutivo. Então a gente já alcançou aqui que a gente vai encontrar o povo mais ou menos, sabe a galera mais ou menos? A gente tá nesse É, estado, né? todo mundo no mesmo barco, na mesma nave, na mesma terra, mais ou menos do mesmo nível, né? Mais ou menos o mesmo nível, né? Igual ele vem falar, ó, o criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser um enfermeiro que te estende o copo d'água. Então, como você pode julgar o outro, né? E hoje em dia a gente vê, agora dentro de casa, parece que o povo está mais pirando cabeção nas redes sociais. Acontece qualquer coisa, o povo começa a acusar, não sabe nem quem é a pessoa, não conhece a vida da pessoa, a gente não sabe quem é ela que está ali, né? Igual ele fala aqui, acusado por toda a gente. E amanhã essa pessoa pode estar fazendo algo que muitas vezes a gente, perdendo tempo lá digitando bobeira, não fez, né? Sendo enfermeiro, indo lá, sendo bom samaritano, igual a parábola do bom samaritano, ela cai bem aqui, né? Que passa lá, né? Passa o sacerdote, passa o outro, que era tipo homens justos, e aqueles que eles falavam que eram, né? A ralé da sociedade, quem é que ajudou? Então, a gente não pode simplesmente taxar uma pessoa. Porque ele pode ser amanhã virar e fazer muita coisa. Eu já vi muita gente que fala assim, né? Que o pessoal taxava de má vida
agindo muito melhor do que muitos daqueles que estavam em casas religiosas, agindo com mais caridade do que muitos outros. Então não é assim que funciona, né? O que a gente chama de criminoso? Muitas vezes a gente está cometendo crimes até maiores, né? Que é aquele que ou não fazer nada, né? Se você não faz o mal, mas não pratica o bem, você está fazendo mal, a mesma coisa. Não é assim que fala? Então, é a mesma situação, né? O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo, né? Então, muitas vezes a gente descobriu ali que uma pessoa ela não é tudo aquilo que a gente achava que era, porque nós temos essa mania, né? Às vezes endeusamos e colocamos uma pessoa no pedestal, esquecendo que a gente, igual a Emmanuel fala aqui, a gente está numa faixa evolutiva em que a gente ainda tem umas sombrinhas de trevas em nós, né? E nós, os outros também têm. Né? Eu vejo muito isso com palestrante, assim. Às vezes a gente começa a seguir um palestrante, começa a endeusar o palestrante. Aí ele dá um deslizezinho, a gente já fica, nossa, quem mandou seguir? Né? A gente tem que seguir o Cristo. Né? Os palestrantes podem ser referências de estudo, mas a gente tem que ter muito cuidado para não seguir pessoas, porque pessoas cometem erros e depois quando a pessoa erra, a gente é o primeiro a jogar pedra, esquecendo que a gente erra demais também, né? Então, assim, inclusive dar esse direito, que os palestrantes têm todo o direito de não serem perfeitos, porque eles realmente não são. Não são. Né? E a maioria que a gente é obrigada a estudar, porque né, é oportunidade para ver quem estuda, filho. Ver quem entra na cabeça sua, você dessa vez aprende, né? Porque pensa só, a primeira orelhinha que escuta, quando a voz fala, né? Mas o primeiro que estava lá lendo e coloca assim, nossa, isso aqui, e para e pensa assim, né? É a gente, né? Que faz um tanto de reflexão antes de falar. Então, o palestrante, né? Ele muitas vezes é aquele que o mais necessitado que tem. Pegando aqui os palestrantes, assim como os padres, os pastores, quem está à frente, né? Das líderes religiosas, que o pessoal coloca lá, às vezes, em deusa, tem que tomar cuidado, porque são seres humanos. Uma hora vai dar problema. Ele vai ter como se diz a nossa companheira Regina gosta de falar, vai dar defeito. Em algo que ele está precisando resolver com ele mesmo. E naquele momento as pessoas começam a julgar. Ai, mas fulano está fazendo isso? Ai, gente. Né? Ele tem lá os problemas dele também. Mas, né, a gente não pode esquecer que ele está ali o quê? Às vezes, igual a Emmanuel fala aqui, né? Pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. Ou seja, né? Ele tem a coisa tem, mas está ali lutando, pelejando, para se tornar melhor. Né? Porque o objetivo da nossa reencarnação é a gente se tornar melhor. Né? A gente veio aqui na Terra ficar um tempo para que a gente possa se tornar melhor. A gente não reencarna igual a pessoa fica, para pagar os erros do passado. Não, é para você se tornar melhor. É para isso que tem a reencarnação. É claro que a gente vai ter que reparar dentro da lei divina, vamos ter que reparar. Mas, né, é tanto que Deus é justo e bom, então ele vai dar oportunidades que a gente pode fazer isso com amor, né, ou pode fazer sofrendo mais um tiquinho, mas a gente veio para melhorar. Por isso que Paulo fala, né, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Mesmo que às vezes a gente passe uma reencarnação estagnado, a gente não piora, estagna, mas ela vai servir amanhã para alguma coisa. Né? Para nós alguma coisa a gente aprende, né? Aprende. Nem que seja não ficar parado, né? Não fica parado. Então, nada fica perdido na natureza, né? Aí, essa daqui cai para os dias atuais, ó. A tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Eu tô assim, não, mano, pegou aqui bonitinho, né? A tempestade da hora em que vivemos. E muita gente tá assim, a gente já tá tudo no mesmo barco, a gente tá tudo no meio da tempestade, né? Mas ela é a fonte do bem-estar das horas que a gente vai viver no futuro. Até pouco tempo a gente ouvia muita gente falar assim, ai, mas a Terra não tem jeito, Deus tem que dar um jeito na Terra, tem que fazer, tem que acontecer. Gente, na hora que ele deu um jeito, o povo entrou em pânico.
entendi, não. O que vai? Eu ouço tanto alguém falando assim, ah, mas esse mundo tem que acabar mesmo. Ah, Não, mas esse mundo tem que acabar pois é. mesmo. Agora que correu um risquinho, né? Não do mundo Nossa. acabar, mas da humanidade. Aham. Aí a pessoa retira o que disse, né? Pois Porque é. não, podia acabar, mas não era agora, né? Podia ser depois, né? E aí a gente percebe o quê? Que a questão era que, igual você falou, né? Que a gente fica no nosso mundinho, então tinha de dar um jeito mais lá fora, mas não podia me atingir, né? E a gente esquece, e volta e meia eu falo isso, que estamos no mesmo planeta, né? Se um meteoro bater aqui, tá todo mundo salvo. No mês passado passou uns 3 certinho. E o povo tudo olhando a pandemia aqui na brigada, passando os meteoros por aí. E teve tanta junção de planeta, dá para ver. Só que aqui nós Serrano, toda Teve vez. praga na Índia, né? Você viu? Praga de gafanhoto. Pois é, Teve umas coisas esquisitas, tá parecendo tempos bíblicos, sabe, aqueles né? tempos Teve das chuva de. pragas do Egito, né? Teve Mas chuva. quando a gente fala que Deus tem que dar um jeito, onde que ele vai dar jeito se não for em mim? Pois é essa que é a questão. Então, isso aqui, ó, eu olho como a gente ficar em casa. Né? Quantos de nós estava precisando ficar em casa? Que a nossa casa se tornou o quê? Quase um hotel. Eu vou em casa só para dormir, Um tomar banho. dormitório, né? Dormitório. Eu não estava indo em casa. E outra coisa também, gente, em todos os tempos religiosos começou a ter muita coisa para se fazer fora de casa. Né? Aí a gente pode falar assim, eu estou batendo cartão, eu estou falando em geral, gente, tempo religioso, tá? Eu vou lá bater meu cartão, tal, tal, e eu não queria voltar para casa para conviver com minha família. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar para o nosso templo, que é o nosso lar. E o nosso templo com a nossa família. E o nosso templo interior. Porque a gente arrumou todas as desculpas para correr disso. E agora nós temos que ficar dentro de casa. Né? E refazer o processo de volta. Porque não eu estou falando aqui, muitas vezes o pessoal vai falar assim, ah, Ana, você está falando que a gente ia nos cursos, tal, tal, tal. Não, não é isso. É porque, gente, nós não estávamos tendo tempo para nós, para nossa família, né? Sempre fora, sempre fora. Por isso que esse voltar para casa, ele é importante, assim, né? Porque se a gente quer dar um jeito no mundo, a gente tem que começar a dar jeito, né, dentro de casa, na nossa casa É, íntima, né? E naquelas pessoas que estão conosco compartilhando essa existência. Porque. pensando aí desse tema da boa parte e dessa pandemia e de nós espíritas estarmos com as casas espíritas fechadas, é uma boa oportunidade para repensar as nossas relações, os nossos trabalhos em grupo. Quem sabe a Uhum. gente volta com novas ideias, né? Também, Com né? ideias renovadas, que a gente possa, quando voltarmos, criar uma forma mais positiva, ou até pensar em novas formas de trabalho em grupo. Eu acho que é muita coisa para se pensar assim, porque às vezes a gente vai indo no automático, fazendo as Uhum. atividades no automático, né? Toda sexta-feira você tem que ir para o EJA e para o EAD. Toda quarta-feira eu tenho que ir para o atendimento espiritual. Uhum. Todo... Aí a gente começa, todo dia tal eu tenho que ir. Tem mesmo? Por que Aí é bom a gente fazer essa pergunta assim, por que eu vou mesmo no centro espírita toda sexta-feira para o EJA e para o EAD? O que me move? Por que eu Uhum. vou para a casa espírita toda quarta-feira? Porque agora nunca fiquei tanto tempo sem ir. Então, Uhum. assim, é bom para pensar o que me move, por que eu vou? O que eu tenho para oferecer, né? É, Ou para aprender. para aprender, né? Pois é, esse tempo agora, até particularmente, eu fiquei pensando disso mesmo. Né? Por que esse afastamento? A gente está falando da casa espírita, mas todos os outros religiosos, por assim dizer, foram afastados, né? Das suas É, atividades. Então, ou seja, e aí eu fiquei assim, a gente vai praticar religiosidade com os nossos familiares também. Que muitas vezes a gente vamos às casas religiosas, mas dentro de casa a gente não pratica, não reza um Pai Nosso junto, né? Não tem aquela comunhão junta,
do momento também, esse compartilhamento que a gente deveria ter um com os outros. Algumas famílias já tinham, né? Mas tem muita gente que não tinha essa ligação. Então, agora é uma grande oportunidade. Então, a gente tem que olhar a boa parte dessa pandemia, é isso, né? E eu fico vendo a providência divina, como ela está refazendo tudo de novo. A natureza está agradecendo tanto, né? Como está agradecendo. Então, a gente vê que está tudo agradecendo. E eu tenho... sempre foi assim, a humanidade sempre, depois das pandemias, ela sai melhor do que ela estava antes, né? É Aprendendo claro, Ana melhor. Lúcia, que a gente lamenta Não, profundamente o fundamente sofrimento tudo. das famílias, né? Essa é a parte Todas, ruim de né? tudo, Essa é a né? parte ruim Tem de tudo. muito sofrimento, tem muita discórdia, tem muito tudo, mas como o estudo é da boa parte, A né? gente vai olhar a boa Então, parte. reconhecendo que tem esses problemas todos, mas a gente está buscando ver o que que tem de bom nisso, né? Uhum. Porque, igual, eu até a princípio, quando começou, eu fiquei pensando assim, gente, mas e o povo que já está apertado, que lida? Aí eu fui ver uma live do Haroldo Dutra e do Divaldo. E o Haroldo, ele perguntaram isso para ele. Aí ele falando que a gente não pode esquecer que cada um de nós, antes de reencarnar, já estava lá, mais ou menos com o currículo, né? O que você vai ter que passar, meu filho? Então, cada um, né, pegar essa oportunidade, essa experiência, ele falando que as experiências mais difíceis já foram programadas. Isso não quer dizer, gente, que a gente não, né, faça oração para que todo mundo, né, seja consolado. Porque tem pessoas nesse momento que estão passando experiências que a gente não tem noção de dor, de É. sofrimento, né? Porque só Deus sabe o que que é. Que tá ali no meio daquela coisa, você não poder nem ir lá dar um tchauzinho aqui, ó, pro corpo físico, gente. Vem cá despedir, não. A pessoa entra, às vezes, fica lá 21 dias ali e não volta para casa nunca mais. Né? E isso é muito triste. Mesmo para nós É, espíritas, que a gente sabe que a vida continua, é muito triste. Né? Que essa é. necessidade humana que a gente ainda precisa de ir lá para dar, despedir, né? Tem Dar um tchauzinho. um comentário aqui, mas não estou conseguindo ler. Desculpe, mas para mim, o hábito São como tal, hábitos e não como vou. não vão na casa, Com mas toda toda terça e terça quarta, estão assim, estou conosco. levando a Ah, palavra. levando a palavra. É, Portanto, acho que são hábitos. É, sim, uhum, né? A gente acabou continuando fazendo o que a gente fazia, né? Não da mesma forma, né? Mas de uma outra forma, que também é uma forma criativa de trabalhar com isso, né? De lidar com essa diferença toda. uhum. Aqui, ó. Busquemos o lado melhor das situações, né, dos acontecimentos e das pessoas. Então a gente busca o melhor lado de toda situação, da situação que a gente está vivendo agora, de todos os acontecimentos que está tendo, né? E das pessoas também. A gente vê o Uhum. mundo numa revolução agora, né, numa convulsão, né? Alguns entrando em estado zen, por assim dizer, ou outros fazendo igual criança com a mão na cabeça, correndo para um lado para o outro, né? E É. outros pirando o cabeção, outros descobrindo que tem que mudar, né? Porque a gente já estava num estágio que eu tô assim, gente, a humanidade está parecendo o povo do século XIV, quando teve a peste negra. O pessoal tá meio doido da cabeça, tá agindo igualzinho. Eu depois falei assim, não, mas tem muita gente que estava desde aquela época sem reencarnar, acho que é por isso que tá aí. Agindo Às igualzinho. vezes é porque nós já estávamos na peste negra, é a mesma experiência, às vezes é o A mesmo mesma povo, experiência. né? E veio do mesmo lugar. Começou do mesmo É, lugar. Começou na sim, China. porque assim, e se você pensar que a última epidemia foi há 100 anos atrás, às vezes É, era a gente mesmo que estava aí encarnado na época, né? pois é. Já está acostumado também. Só que agora a gente tem mais conhecimento das coisas. Não pode falar que não está sabendo das coisas, não, né? Porque É, vai ter que ter esse discernimento também do que é, né? O que a gente pode levar como verdade, tirar a boa parte de tudo que está acontecendo, né? Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém,
recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então, é interessante que na passagem ali, né, que quando o evangelista Lucas ele fala que Marta, ela estava distraída em muitos serviços, né? E Jesus fala assim que ela estava preocupada com muitas coisas. E depois ele vai falar que Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Ou seja, às vezes a gente se comporta como Marta e ficamos distraídos com um monte de coisinhas, né? Que não tem tanta relevância para a nossa vida mesmo. Que não faz a gente crescer, né? Que não nos transforma. Por isso que, voltando à história ali, que quando a gente pega a mulher do abraço lá, essa passagem, e quando você vê assim, que Jesus lavou os pés dos discípulos. E de repente ele aceita que uma mulher ajoelhe no pé dele e faça aquilo, né? Ou que derrame aquele óleo que era precioso para ela, nele, né? E ele aceita e ainda fala com os outros. Não, fica parecendo até que está assim, ô gente, eu sou o governador da terra, né? Porque na nossa vaidade a gente pensava assim, tem que colocar o óleo. Não, ele usou ali a terapia. Porque quando ele fala que essa, não, jamais será tirada, ele viu ali o espírito tão grato de ter descoberto, né, algo além do mundo, que ele pegou o que ele tinha de melhor. Que aquele óleo devia ser para ela um dote de casamento, alguma coisa assim, né? Que ela tinha guardado. Ela foi lá, entregou para ele. E ele aceitou porque ele aceitou não porque era um óleo isso, aquilo outro. Ele aceitou porque para aquele espírito ali, naquele momento, ele era assim, O a que ela grande tinha para transformação. oferecer, né? O Que de o ela melhor tinha. que ela tinha para oferecer. É. Então, gente, é isso aí que a gente pode fazer, né? Como trabalhadores do Cristo. Tirar a melhor parte, pegar o que a gente tem de melhor, né? E pode ajoelhar no pé dele, né? Por assim dizer, né? Ajoelhar e falar assim, Senhor, estou aqui e agradeço muito por tudo que ele tem dado para nós. Né? Esse momento a gente está recebendo muitas coisas, né? Muitas coisas, muitas Sim. bênçãos. Então a gente tem que parar e pensar a quantidade de bênçãos que a gente recebe todos os dias. Né? E se a gente puder auxiliar de alguma forma, né? O outro, nossos companheiros está ao lado, a gente não precisa, e muitos de nós não tem coisa assim, fazer grandes missões, não somos missionários ainda, mas o pouquinho que a gente puder ajudar, até não perturbar os outros, né? Com palavras ásperas, já é alguma coisa. Se a gente não causar problema, a gente já está ajudando um pouco, né? Já está Se ajudando a um gente pouco. não for parte do problema, agora se a Uhum. gente for parte da solução, a gente ajuda mais ainda, né? Mais ainda, né? Que a gente faça a nossa boa parte também, né? E É. aproveite uma melhor forma possível, gente. E aí, a gente estava falando ali na Casa Espírita, você falando da sexta-feira, eu estava propondo para os meninos a gente fazer até reunião sexta-feira pelo Meet, né? A turma do EGEAD. E propus Ah, até que bacana. a gente estudar as leis morais de Rodolfo Caligares, porque a gente parou nas leis morais, né? Da segunda apostila do EJE. E aí eu falei que eles vão estudar. Então, esse livro é muito fácil de estudar, as leis morais. Aí, não, para não parar, né? Perder a mania. É, não perde o costume, né? Perde os costumes. A verdade é que espírita adora estudar, né, Ana Lúcia? Essa é a verdade, né? E, menina, eu descobri tanta Tem coisa que eu coisa não melhor, sabia. não. Tem tanto negócio que eu não sabia, ó. Bom demais. É. Bom, então, gente, nós vamos encerrando, que daqui a pouco o Instagram encerra automaticamente, porque quando dá uma hora ele encerra, né? Uhum. Nós vamos encerrar com uma oração. Você quer fazer oração, Ana Lúcia, de encerramento? Você já fez a palestra, mas estamos nós duas aqui. Uhum. Então a gente faz. Vamos lá. Tá bom. Mestre amigo, é com muita alegria que estamos nesse momento compartilhando o seu evangelho. Não só compartilhando, Senhor, mas também agradecendo por esses ensinamentos
que tanto bem faz aos nossos corações, e agradecendo pela sua imensa misericórdia com todos nós, porque o Senhor consegue enxergar em cada um das criaturas humanas, encarnadas e desencarnadas desse planeta, a melhor parte que às vezes a gente nem sabe que tem. Seja sempre conosco, Senhor, que a tua paz reine nos corações, mesmo daqueles que ainda encontram em estado de rebeldia. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Ana Lúcia. Nada, bem. Obrigada a todos. E semana que vem nós temos o estudo com a Ivete. E às 8 horas da noite na terça. Amanhã tem o estudo Atendimento Espiritual com um comentário de um versículo pelo Emmanuel. Obrigada. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, tchau. Tchau, com Deus. Com Deus.